nome é Iago e eu trabalho com desenho realista há mais ou menos 5 ou 6 anos. Adoro esse tipo de arte e costumo desenhar celebridades que eu sou fã. Neste curso, vou ensinar para vocês um pouquinho da técnica que eu uso no desenho realista. Espero ajudar vocês que estão iniciando ou até mesmo vocês que têm já um pouquinho de prática no realismo. Nesta aula, eu vou ensinar como vou fazer a pintura da pele e alguns truques para uma melhor textura. Agora eu tenho aqui um esboço já pronto, onde eu vou começar a pintura da pele para demonstrar para vocês como é que eu faço ela de um jeito mais realista. Antes de começar a pintura, eu sempre dou uma apagada no esboço. E em seguida eu começo a pintura. Eu sempre começo pelo tom mais claro da pele, para começar uma base. Então eu vou começar com esse tom aqui de rosa claro, contornando toda a pele. E pinto bem de leve, uma camada bem fina, em toda a superfície da pele. Bom, independente da cor da pele, sendo ela clara ou uma pele negra, eu sempre costumo usar essa base no começo, mas para ter mais camadas de lápis, para no final a textura dela ficar bem lisinha. Então, independente da cor da pele, eu sempre começo dessa maneira aqui. Sempre reforço na direção contrária do que eu comecei, para ficar bem uniforme. Depois dessa primeira base, é que eu vou definir a cor da pele, exatamente a cor que ela é, dependendo da foto que você está fazendo. Se for uma pele clara, a partir daqui eu já começo a demarcar as partes do rosto, o nariz, os olhos, o entorno da boca. Eu sempre começo em volta dos olhos e vou descendo, e depois o contorno do rosto, finalizando assim o formato do rosto inteiro. Com o mesmo tom que eu comecei a base do desenho, é o que eu vou reforçar. No início eu usei ele bem fraquinho, então agora eu vou colocar um pouquinho mais de força no lápis. Como aqui eu estou fazendo uma pele um pouco mais clara, eu vou continuar com o mesmo lápis, demarcando. E depois eu posso dar um exemplo de como eu faria numa pele negra. Nessa parte que eu começo a definir também a luz e sombra do desenho. Então, com esse mesmo tom da base, eu vou demarcando as sombras, só para delimitar mesmo onde são as partes do rosto. E depois eu vou vindo escurecendo com outras cores, misturando sempre em várias camadas para conseguir o tom correto da imagem. É nessa parte da pintura que o rosto vai ganhando vida mesmo. Dá pra ver que vai se destacando bastante. Essas partes que eu vou definindo aqui melhor no rosto, é sempre observando na imagem, claro, mas principalmente aquelas partes que são mais escuras no rosto. Então, eu vou forçando mais com lápis, que é basicamente a sombra. E a parte que é mais clarinha, que são os pontos de luz, eu vou deixando mais claro. E depois, mais pra frente, eu vou reforçando com lápis branco ou até mesmo com a borracha para dar esse destaque maior. Então segue esse raciocínio mesmo, de onde tem a sombra é onde eu vou reforçar mais o lápis e onde ele vai ficar mais escuro. E onde tem o efeito de luz, eu vou sempre deixando mais claro. E se acontecer de eu passar o lápis por cima, eu posso ainda consertar mais pra frente usando o lápis branco ou até mesmo a borracha.
nas partes que tem o cabelo, geralmente tem bastante sombra. Então, ainda como o lápis de cor ainda está bem fraquinho, consigo definir melhor as áreas de luz. Sempre são na maçã do rosto, na ponta do nariz, no queixo também. São sempre as partes que são mais iluminadas do rosto. Bem no meio da testa também. Então, depois de definir esses pontos, eu reforço de novo com o lápis. Bom, depois que eu acho que tá ok com esse tom, eu busco um pouco mais escuro. E de acordo com a imagem, conforme eu vou achando que eu posso usar certo tom, eu vou colocando no desenho ou vou misturando até eu chegar no tom certo da imagem. Essa sombra que eu tô fazendo aqui, bem no canto do rosto, é onde tem o cabelo por cima do rosto. Então, pra dar essa sensação de volume, como se o cabelo estivesse acima do rosto, eu tô fazendo essa sombra, justamente pra isso, pra dar essa sensação de que tá mais alto. E sigo também fazendo sombras no nariz e na pálpebra, justamente pra esse mesmo motivo, pra dar uma sensação de volume. Então, continuo demarcando aqui as áreas mais escuras do rosto, enquanto algumas continuam bem claras, que são justamente as partes que tem bastante luz mesmo. Geralmente quase fica em branco, que são a ponta do nariz, o queixo e a testa. Essas partes do rosto sempre ficam bem mais claras, ao contrário do resto do rosto que eu tô fazendo aqui, marcando bem a sombra, como eu vou fazer no olho agora. O importante é sempre observar na imagem e buscar trazer o máximo de detalhes possível. Bom, assim que eu termino algumas sombras, quando eu acho necessário, eu volto com os tons que eu comecei. Não só para dar um retoque, mas também para misturar um tom com o outro. Aqui na sombra, por exemplo, eu posso dar uma misturada nele para ficar mais sutil, não ficar aquela divisão enorme entre as cores. Aqui na bochecha, que eu usei um tom um pouco mais rosado também, trago de volta esse. As coisas vão ficando mais misturadas, mais homogêneas. E a textura do lápis cada vez vai sumindo mais. Isso que vai deixando aquela textura bem lisinha dos desenhos. Então, meio que pra finalizar, eu vou vir com um tom mais escuro, só pra realçar mesmo. Então é assim que eu faço a pintura da pele mais clara, sempre mudando as cores e trazendo de volta para fazer a mistura dos tons. E mais importante do que isso é sempre destacar bem a luz e a sombra. Isso faz
faz total diferença no desenho realista. Então, sempre observar o máximo possível em qual parte do rosto está a luz e onde está a sombra e demarcar isso, deixar isso o mais demarcado possível. É isso que vai fazer total diferença no desenho. Aqui eu fiz um exemplo de pele clara. Agora, em outra folha, eu vou demonstrar para vocês como eu posso fazer duas outras tonalidades de pele com a mesma estrutura. Eu sempre começo com uma base clara, independente da cor da pele que eu estou fazendo o desenho. A partir desse momento, eu defino a cor da pele que eu vou fazer, observando a imagem, procuro o tom de lápis mais próximo possível e passo por cima dessa base. Bem fraquinho, da mesma forma que eu comecei. Eu sigo as mesmas dicas da pele mais clara. Eu vou demarcar onde são os pontos de luz. E depois vem demarcando as partes mais escuras, que são as sombras. Seguindo a estrutura do primeiro desenho, mudando os lápis, eu consigo diferentes tons de pele. Então aqui eu tenho a pele morena e aqui a pele negra. Bom, sempre lembrar também que utilizando diversas cores e em várias camadas, o desenho vai cada vez ficando com uma textura melhor. Outro ponto importante é a folha sempre com o mínimo de textura possível. Quanto mais lisa, melhor o resultado na pele. Então, além das camadas, quanto mais cores você usar e a folha mais lisa, melhor o resultado. No próximo vídeo, vou ensinar para vocês algumas dicas de como fazer o cabelo realista. Espero vocês lá. Tchau!